A razão de ser do desenvolvimento irregular da época renascentista era evidentemente o desenvolvimento irregular das forças de produção na estrutura social da Idade Média. Mas a irregularidade do Renascimento apresenta importantes diferenças quantitativas e qualitativas quando comparada com a época anterior. Mencionarei apenas alguns fatores essenciais. À medida que se tornou possível desenvolver as forças de produção num ritmo acelerado, foram se acentuando as diferenças de ritmo existentes e cada vez maiores, desde a estagnação total até a exploração máxima das possibilidades do desenvolvimento, o começo da reprodução capitalista em larga escala. Como resultado, surgiu um certo número de trajetos e formas possíveis decisivamente diferentes para o aparecimento de relações capitalistas de produção. Depois de a nação se transformar na unidade econômica, esses vários trajetos e formas surgiram como nacionais, indo modelar as variedades de caráter nacional. Daí em diante, o caráter nacional iria ter o seu efeito no ulterior desenvolvimento da estrutura econômica, por um lado, e deixar gradualmente a sua marca no tom de cada cultura, por outro. O desenvolvimento diferenciado e irregular das várias nações foi tornado mais explícito pela transformação da história, primeiro em história europeia e depois, mais tarde, em história mundial. Aquelas nações cujo desenvolvimento era mais rápido e assumia formas clássicas deixaram uma marca mais pronunciada no processo histórico global, mas sem serem capazes de impedir a estagnação das outras nações. No interior de uma Europa unitária surgiram nações avançadas e atrasadas, com elas uma consciência de desenvolvimento avançado e subdesenvolvimento. Petrarca, ao viajar em França e em Itália, só observou diferenças em costumes e maneiras. Qualquer ideia de desenvolvimento e subdesenvolvimento era inteiramente estranha ao mundo do seu pensamento. Mas Vives pensou ter encontrado em Inglaterra um país que não era espanhol, e uma sociedade que oferecia uma via com maiores potencialidades. Maquiavel citou na sua polêmica contra os exércitos mercenários a superioridade dos recrutamentos populares na Guerra de Independência Suíça. Giordano Bruno, por pouco, não fugiu da Itália para os países onde existia uma liberdade de pensamento real ou imaginária. Galileu pensava nos seus colegas holandeses com uma inveja justificada. Campanella pediu e recebeu asilo em França. Aos três últimos exemplos era comum o receio da Inquisição, mas o restabelecimento da Inquisição na Itália do século XVI foi em si próprio um fator no processo de refeudalização. A realidade da unidade do desenvolvimento europeu e, simultaneamente, a sua irregularidade só surge em toda sua brutalidade explícita no século XVI. Está ligada às três datas. As datas, como é evidente, são apenas conjunturas nas quais as diferenças de desenvolvimento anteriores atingem um ponto decisivo, criando a base para uma nova repartição de trajetos. Essas datas são 1517, 1527 e 1579, ou 1588. A primeira corresponde à Reforma, incorporando e dando origem ao primeiro grande movimento popular da época, culminando nas guerras camponesas e tornando simultaneamente possível a expressão em termos religiosos e ideológicos da separação de percurso das nações. O calvinismo criaria uma forma religiosa muito apropriada ao desenvolvimento do capitalismo, como Max Weber reconheceu, apesar de inverter os termos. Em 1527, com o saque de Roma, o destino do Renascimento italiano foi selado. As esperanças numa Itália unida e, a partir dela, num maior desenvolvimento do capitalismo italiano foram esmagadas definitivamente. A influência do poder espanhol incitou a Igreja a dar uma resposta inequívoca à reforma. A ala dirigida por Sadoleto, que tentou humanizar a Igreja no espírito do Renascimento, teve de ceder à dura direção jesuíta apoiada pela Inquisição. E é assim que o processo através do qual a Igreja começara a adaptar-se à nova situação criada pelo capitalismo chegou a um final reacionário. O crescimento da influência espanhola foi também, em si próprio, uma consequência de um conflito econômico anterior, a exaustão dos recursos financeiros de uma Florença, a facção dos guelfos negros, que tinha apoiado o papado renascentista, quando, na nova situação europeia, a Igreja necessitava de uma maior base material para sobreviver. Mas isso constitui um problema que não podemos tratar aqui. No processo geral de desenvolvimento social de 1579 e 1588, podem ser consideradas como constituindo, em última análise, uma mesma data.
É então que fracassa igualmente o percurso seguido pela Espanha no seu desenvolvimento burguês. No ano de 1579, viu o triunfo da Guerra de Independência Holandesa, a primeira guerra moderna de libertação nacional, conduzida e apoiada pela burguesia nacional. Em 1588, trouxe a destruição da Armada Invencível. Encontramos já aqui os resultados da primeira onda inglesa de acumulação primitiva de capital. Simultaneamente, desaparecem os últimos obstáculos à via clássica do desenvolvimento capitalista. A grandeza dos pensadores e artistas do século XVI é determinada em grande parte pelo grau em que passaram pela experiência destes momentos críticos ou neles refletiram. Deste ponto de vista, é relevante que se tratasse de filósofos naturais ou de reformadores sociais, de pintores ou de poetas. Como é óbvio, a questão de terem passado pela experiência desses momentos ou de neles terem refletido só surge em função do grau que os conflitos assumiram em cada local. Assim, a visão da realidade em Tintoretto somente se tornou trágica depois de Lepanto, pois só então se verificou em Veneza o ponto de viragem crítico. Também não interessa se defenderam ou rejeitaram um novo curso de desenvolvimento, se bem que já interessa aquilo que eles defenderam, aquilo que nele defenderam e o que rejeitaram. Aqui gostaria de caracterizar em algumas palavras os tipos principais. Encontramos Arentino, sem vontade de compreender seja o que for, mergulhando no mundo da aristocracia veneziana e continuando a fazer figura de tolo, como se ainda estivesse na corte de Leão X. Vemos Castiglione recordando com grande resignação a vida harmoniosa do Alto Renascimento, num momento em que os seus fundamentos já estavam corroídos. Vemos Erasmo, que nada conseguiu prever dos cataclismos do século, sonhando juntamente com Vive e Mor na corte do jovem Henrique VIII com um mundo ao qual voltaria a Pax Romana, e onde reinaria uma cristandade racionalizada e universal, com a derrota do mundo feudal, com a morte dos ideais de cavalaria, que seriam substituídos por reformas sociais graduais e com os humanistas instruídos que as realizariam, os cavaleiros da cristandade. Mas os pontos críticos surgiram, de qualquer modo. Erasmo viu a situação, mas foi incapaz de enfrentar. Não conseguiu reformular os novos problemas nem compreendê-los, daí a amarga mordacidade, mas sem o alvo definido, do elogio da loucura. Mas a agudeza e a veracidade dos pormenores não pode esconder a confusão da concepção global. Erasmo agarrou-se a um humanismo literato, cuja época já passara, mas simultaneamente era demasiado plebeu para ficar satisfeito com um tipo de humanismo livresco e intensivo, como era a Contra-Reforma. Agarrou-se ainda mais a uma devotio cristiana unitária e a uma atitude de compromisso nos conflitos e, como consequência, foi incapaz de se juntar a um movimento que atraiu outros a uma atitude plebeia semelhante, a reforma. Simultaneamente, era cético quanto ao desenvolvimento capitalista. Via com um olhar cético tanto o desabrochar das forças produtivas como o avanço do pensamento científico. Antes de 1517, ainda parecia possível uma síntese abstrata de todas as forças do Renascimento. Nessa época, o ponto de vista de Erasmo não era profundo, mas também não era de compromisso. Entre 1517 e 1527, a mesma atitude passou objetivamente a ser de compromisso e superficial. Estamos longe de aceitar a interpretação de Erasmo proposta por Stefan Zweig, que transforma o filósofo de Roterdão num servil pequeno burguês oposto a qualquer tipo de empenhamento. Nada era mais contrário a Erasmo do que o medo de assumir um compromisso. Acontecia simplesmente que, como consequência do seu próprio ponto de vista, já não havia nada em que pudesse empenhar-se. A sua posição de compromisso, repita-se, não era subjetiva, mas sim objetiva, não excluindo a honra e a coragem pessoais. A posição de Mor não pode ser compreendida como contraponto à do seu amigo Erasmo. Mor, ao contrário de Erasmo, a posição de Mor pode ser compreendida como um contraponto à do seu amigo Erasmo. Mor, ao contrário de Erasmo, reconheceu a nova situação tal como era e soube que tinham acontecido coisas irreversíveis. Foi nessas situações que considerou o pedido que lhe foi dirigido no sentido de atuar como uma espécie de tutor filosófico de Henrique VIII.
compreendeu que Henrique VIII nunca seria um príncipe cristão e que a era dos príncipes cristãos estava em geral terminada. Viu ainda que o acolhimento e a aprovação oficial do calvinismo abriria as portas ao processo que designamos hoje por acumulação primitiva, e que, portanto, as reformas sociais que tanto ele como Erasmo tinham sonhado se tornariam definitivamente impossíveis. Não duvidou por um instante de que era necessário acarretar com as consequências do reconhecimento destes fatos. O seu martírio apenas selou a sua determinação em fazê-lo. Essa mesma compreensão profunda da época é proporcionada pelo patos da vida de Giordano Bruno, se bem que neste caso com os termos invertidos. Deve sublinhar-se que Bruno não foi o único homem convocado pela Inquisição durante a primeira onda da Contra-Reforma, mas a maioria dos pensadores mantiveram o hábito antigo de se retratarem formalmente. Mais tarde, quando Galileu fez o mesmo, não estava a atuar de maneira fora do normal, apenas seguia o antigo hábito em circunstâncias diferentes. Foi assim que, na sua época, Vala se retratou quanto à sua descoberta de mentiras na Bíblia, Nicolau de Cusa quanto à sua a negação do pecado original, e Cardano quanto às suas às suas muitas descobertas médicas apresentadas como práticas mágicas. Devemos, evidentemente, sublinhar as diferentes conjunturas da Contra-Reforma, dado que essas também encontram expressão nas consequências. Vala e Cusa não apenas continuaram a viver como homens livres e respeitados depois de se retratarem, Nicolau de Cusa manteve o seu cargo eclesiástico. Os próprios papas renascentistas consideravam as retratações como uma formalidade. Durante a época da Contra-Reforma, porém, eram impostos castigos severos às vítimas da Inquisição. Se bem que pudessem salvar a vida, muitas vezes eram condenados à prisão perpétua. A exigência de uma retratação pela Igreja já não era uma formalidade. Implicava uma vitória ideológica sobre o opositor. Bruno reconheceu o fato quando quebrou a tradição de retratação e aceitou a luta ideológica, considerando a Igreja como inimiga de seus esforços. Bruno tratou a imagem de Copérnico do cosmos não como uma descoberta científica, mas como uma nova concepção de mundo que pressupunha a afirmação das alterações que, entretanto, se tinham verificado. De fato, considerava as grandes alterações que neste século se verificaram como irreversíveis. Colocou-se do lado do calvinismo enquanto movimento, se bem que encarando a sua forma genebrina concreta e o seu conteúdo religioso com crescentes reservas e acabou por rejeitá-lo. E assumindo a defesa de uma solução de tipo inglês, lançou-se à batalha contra a Contra-Reforma, partindo da sua visão consciente do mundo. Se, entre aqueles que compreenderam profundamente a época, quiseram nos referir a um artista, devemos mencionar o nome de Miguel Ângelo. Transformou-se no artista universal de então, porque em todos os períodos da sua longa vida acompanhou e divulgou os conflitos da sua época. O mesmo homem representou no Davi o símbolo da polis florentina e nos túmulos dos Médici a ruína das esperanças daquela. Fez magníficas composições da ideia de homem deificado no túmulo de Júlio II e da visão histórica do homem como ser dinâmico nos frescos da Capela Sistina. E foi ainda o mesmo homem que deu expressão aos últimos cataclismos no juízo final. E há uma mágoa desesperada nas últimas pietás. Ao discutir o ritmo irregular do desenvolvimento das conjunturas de importância histórica mundial que marcaram o século XVI, não podemos fugir ao problema do maneirismo. Essa designação da arte, principalmente da arte italiana, no período que se segue ao saque de Roma, é bastante infeliz, dado que emprega uma característica formal secundária para definir um todo artístico e histórico. Mas, por muito inadequado que o conceito de maneirismo possa ser, contém um problema extremamente importante. O fato de, depois do saque de Roma, como é óbvio, a data constitui apenas uma aproximação, a arte italiana já não poder ser considerada arte renascentista, mas, por outro lado, ainda não poder ser considerada barroca. Max Dvorak aplica também este termo, em nossa opinião corretamente, a Cervantes, um artista criativo de uma nação onde, como em Itália, o curso de desenvolvimento se petrificara,
simultaneamente aplica ou erradamente a todo o Shakespeare. Mas em Inglaterra, os problemas e categorias artísticos evoluíam diferentemente como resultado de diferenças decisivas no desenvolvimento social. Os traços característicos do maneirismo são a dissolução da harmonia, uma deslocação das proporções da subjetividade e da objetividade no sentido da primeira, a descrição de conflitos que se mantêm não resolvidos do ponto de vista artístico, e uma maior proeminência do trágico e do cômico. Na sua unidade e complexidade, essas características distinguem com efeito nitidamente as experiências artísticas do período do curso diversificado, mas unitário da arte renascentista. A categoria de maneirismo obscurece ainda a distinção essencial que se pode estabelecer entre os inovadores puramente formais e os conformistas do período, como Veronese ou Bassano, e aqueles cuja procura de novas formas resultou da experiência de novos problemas, como Parmigianino ou Tintoretto. Para nós, o aspecto mais importante aqui consiste em vincar bem que a descrição do homem feita pelos artistas mais profundos, normalmente considerados maneiristas, já não constitui parte essencial dos problemas do conceito e ideal renascentistas do homem, podendo ser tratada apenas em termos de dissolução deste conceito e deste ideal. Na filosofia italiana, o caráter renascentista prevalece durante cerca de mais de meio século do que a arte. Isso acontece, primeiro que tudo, porque a matéria tratada pela filosofia era bastante mais internacional, e, portanto, podia também considerar os problemas de desenvolvimento social existentes para além das fronteiras italianas. Simultaneamente, as descobertas técnicas e científicas do século, que culminavam com a imagem coperniciana do universo, tornaram possível tratar questões que deram um ímpeto tão poderoso ao desenvolvimento imanente da anterior filosofia natural, e as tentativas no desenvolvimento de uma antropologia que lhe estavam inseparavelmente associadas, que a filosofia foi capaz de saltar as habituais fronteiras históricas. E, finalmente, a necessidade de lançar um contra-ataque ao avanço da Contra-Reforma decorreu necessariamente do desenvolvimento da filosofia natural, que exigia uma ulterior elaboração das suas categorias. A crise de Itália encontrou aqui expressão no fato de a filosofia natural italiana ser incapaz de superar os limites do Renascimento na colocação dos problemas relevantes. Quando a criatividade da filosofia natural renascentista e da antropologia atingiram objetivamente o seu fim em Galileu, se tornou necessária uma nova metodologia. Não existia ninguém na Itália capaz de dar esse passo. Enquanto em França, Montaigne e Charron foram seguidos por Descartes, e na Inglaterra, Hobbes sucedeu a Bacon, na Itália, o desenvolvimento da filosofia termina com Campanella, o mesmo Campanella que, ao visitar a França em 1634, procurou a amizade de Gassendi e não a de Descartes. Tratei demoradamente os grandes pontos de viragem internacional do século XVI, as conjunturas em que o ritmo irregular de desenvolvimento repentinamente terminou em aberto, fechando a idade de ouro do Renascimento em alguns locais e abrindo caminho àquela noutros. Gostaria, porém, de sublinhar que entre esses grandes pontos de viragem internacional não deixaram de se verificar, como é óbvio, as vitórias e os desastres locais. Posso citar o fato, importante para o nosso objetivo, de Veneza, a república italiana mais independente do papado, não ter sentido imediatamente o impacto do saque de Roma. Para Veneza, foi a Batalha de Lepanto que constituiu o ponto de viragem. Por outro lado, a ocupação francesa de 1500 já tinha liquidado o desenvolvimento renascentista milanês, mais superficial. Os desenvolvimentos franceses foram duramente travados entre Francisco I e Henrique IV, devido às guerras religiosas e à extirpação de parte dos huguenotes. Estes fatos não alteram, porém, a importância central das datas anteriormente referidas. Do ponto de vista do aparecimento de um conceito dinâmico do homem, a via de desenvolvimento italiana é a mais importante, mas mesmo essa foi irregular desde o próprio início do Renascimento. Devemos ter constantemente presentes as grandes diferenças do caráter concreto da base econômica, das formas políticas, da tolerância característica do estilo de vida no Renascimento
e do grau do seu impacto nas pessoas comuns. Ao agrupar os estados italianos, partindo primeiro que tudo do ponto de vista das formas políticas, estarei a considerar um dos critérios explícitos do desenvolvimento burguês global. Entre os séculos XIV e XV, no Reino de Nápoles, foi relativamente ao desenvolvimento burguês o mais atrasado. Nele, as culturas renascentistas difundiram-se sob a forma nobre e aristocrática, e o povo não foi tocado por elas. Os principados onde reinavam tiranos, Ferrara, Milão, Urbino e Rímini, para mencionar apenas os mais importantes, baseavam-se num equilíbrio entre a nobreza e a burguesia. Ainda existiam distinções feudais, mas nenhuma camada social possuía uma preponderância econômica. A partir do século XV, quando os tiranos começaram a sair cada vez mais das fileiras dos condottieri, a estabilidade dos respectivos sistemas sociais fundamentou-se num sistema de tributação complicado e regular, que se manteve sem alterações. O assassínio do tirano constituía um acontecimento periódico, mas verifica-se por sobre a cabeça do povo, e de modo algum abalava todo o sistema, como acontecia com os assassínios políticos em Florença, por exemplo. As maneiras de viver e de pensar renascentistas estavam mais ou menos generalizadas entre a burguesia destas cidades, mas a alta cultura do Renascimento continuava a ser característica das cortes dos tiranos. A idade de ouro da respectiva cultura está ligada ao nome e poderio de um ou outro dos seus príncipes amantes da cultura. E, nestas condições, também neste caso, o Renascimento constituía um fenômeno superficial. A cultura de Urbino está ligada à família de Montefeltro, o epicurismo, favorecido em Rímini, aos gostos pessoais de Sigismondo Malatesta. O nome de Ludovico il Moro deixou a sua marca na Idade de Ouro de Milão, e a cultura renascentista da Casa de Este teve também uma vida relativamente curta, basta comparar o destino de Ariosto com o de Tasso. Roma ocupava uma posição inteiramente diferente durante os 3 séculos do Renascimento, se bem que não por algum caráter específico enquanto polis, dado que o poder do papado e a rivalidade das duas grandes famílias, Orsini e Colonna, a impediram de se desenvolver de fato numa autêntica polis. Roma apenas tinha um grande momento histórico, do ponto de vista da sua evolução potencial para uma polis. A revolta e o breve reino de Cola de Rienzo, um esforço para criar uma república plebeia, a plebe, deve evidentemente ser aqui considerada como toda a burguesia, pois em Roma os conceitos de patrício e nobre se tinham fundido, enquanto em Florença o burguês rico era um patrício, deixando o pequeno burguês e os trabalhadores como plebeus. Não se pode ler sem emoção as cartas de Petrarca, onde este elogia as proezas desse grande espírito, Rienzo, temendo simultaneamente pela sorte da causa de fraqueza por ter abandonado o poder. Mas não existiam bases econômicas onde pudessem assentar o êxito deste brilhante interlúdio. As bases da economia burguesa de Roma eram externas, não nasceram do desenvolvimento interno da cidade, pelo que uma polis-república em Roma só poderia ser uma ilusão. Outros dois fatores iriam determinar o papel peculiar da cidade eterna na cultura do Renascimento. O primeiro era o próprio papado. A corte dos papas do Renascimento era a mais rica fonte autônoma de patronato cultural e um centro da cultura renascentista nas suas formas aristocráticas, particularmente durante os pontificados de Júlio II, Leão X e Clemente VII. O outro era a sobrevivência em Roma, sob a sua forma mais vital das tradições da antiga Roma. Aí não era necessário redescobrir a antiguidade. A nobreza romana mantinha um modo de vida genuinamente patrício, não um modo de vida feudal cavalheiresco. O próprio Cola de Rienzo realizara escavações em larga escala, e para referir de passagem à filosofia. Lorenzo Valla também constituía um exemplo típico desses patrícios romanos, com o seu amor às antigas tradições de vida. A continuidade natural das ligações à antiguidade, por um lado, e o caráter aristocrático da cultura renascentista, por outro, cultura renascentista, por outro, constituíam os dois fatores que transformaram o conceito de beleza na categoria central
do desenvolvimento e do Renascimento em Roma. No entanto, as bases mais sólidas do Renascimento encontravam-se nas polis, Siena, Florença e Veneza. A cultura de Siena sentava-se numa base marcadamente burguesa e, simultaneamente, era mais popular do que a de Florença e Veneza, mas vacilou e decaiu durante a primeira fase do Renascimento. Assim, o princípio do desenvolvimento irregular surgiu cedo entre as próprias polis-repúblicas italianas. Não sabemos o que provocou o seu colapso, pelo menos não consegui encontrar material que explicasse satisfatoriamente este fenômeno. Do nosso ponto de vista, no entanto, Siena não tem uma importância capital. A cultura do Renascimento manteve-se aí no interior da esfera artística e nunca assumiu uma forma conceitual. Restam, portanto, Florença e Veneza. Começamos por uma analogia informal. O desenvolvimento de Florença está relacionado com o de Veneza, do mesmo modo que, na antiguidade, o desenvolvimento da Ática estava relacionado com o da Jônia. Gostaria de indicar aqui duas semelhanças aparentemente superficiais. Uma é o fenômeno da estabilidade, oposto à volatilidade. O sistema social e econômico das cidades jônicas era comparativamente estável. Cidades como Mileto e Rhodes mantiveram seu poderio econômico e político durante vários séculos. A partir da época da queda dos tiranos, enraizou-se uma forma de ordem republicana que não estava exposta a constantes lutas políticas ou oscilações de poder, primeiro num sentido e depois no outro. Pelos padrões antigos, a polis jônica tinha uma organização relativamente aberta. Havia um maior lugar para a vida privada. A história de Atenas, por comparação, foi breve e turbulenta. Num único século, a cidade subiu ao seu cume, desaparecendo no século seguinte da arena da história. Uma série de lutas de classe marcaram esse século. O poder político era instável, os partidos e os chefes seguiam-se uns aos outros numa sucessão rápida. A vida pública da polis era bastante mais fechada e exigente, só se tornando possível uma vida privada mais tarde, durante a época de declínio. A diferença entre a estabilidade e a volatilidade é também notória no desenvolvimento de Florença e de Veneza. A história de Veneza quase nunca foi marcada por conflitos de classe. O poder do Estado encontrava-se nas mãos do Conselho dos Dez, que era eleito por toda a aristocracia, ou seja, a burguesia rica. Segundo Burckhardt, além disso, a participação no conselho tinha uma curta duração e era pouco desejada. O mesmo acontecia com o cargo de doge. Os cidadãos pobres encontravam-se completamente excluídos da administração do Estado e nunca tentaram acabar com esse estado de coisas. Paralelamente a isso, desenvolveu-se aqui, tal como nas cidades jônicas, uma relação correspondente entre a vida pública e a privada. Desde bastante cedo, existia um vasto campo de ação para os esforços privados. O aumento da riqueza podia transformar-se num objetivo em si próprio, e não envolvia necessariamente a participação de um extrato social no poder, dado que qualquer pessoa que se tornasse rica entrava na aristocracia ao fim de algum tempo e podia tomar parte nas eleições para o Conselho dos Dez. A vida pública estava então estreitamente definida e tinha um alcance reduzido. É precisamente o contrário que se passa nos 3 séculos de idade de ouro de Florença. Sucediam-se agudas lutas de classes. Eram constantes as flutuações de sorte, estratos reduzidos ganhavam poder, mas rapidamente eram destituídos de suas posições. Aqui o indivíduo só podia alcançar o sucesso através do êxito do seu próprio extrato social. A vida pública predominava sobre a vida privada. Os negócios públicos colocavam toda a população em movimento, mesmo os trabalhadores. A outra semelhança, cada vez mais apenas aparentemente superficial, pode ser observada no desenvolvimento do pensamento filosófico. A filosofia jônica era caracterizada desde o princípio, Tales, pelo domínio dos problemas ontológicos, sendo substituídos cada vez mais a partir do quarto século antes de Cristo pela especulação sobre a natureza e os problemas médicos e físicos. A ética e o pensamento social estavam completamente ausentes
estava completamente ausente ou eram relegados para um papel secundário. O pensamento ateniense, por outro lado, era dominado por problemas éticos e sociais desde os tempos de Solon. E quando Platão primeiro construiu uma visão de mundo fundamentada ontologicamente, fê-lo, como George Lukács observou significativamente, em resposta a perguntas ética e social, como deveremos atuar. Essa ontologia tornou-se, portanto, conscientemente ideológica. A este respeito, Aristóteles não foi típico. Foi ele que realizou a síntese das heranças filosóficas ática e jônica. Se examinarmos cuidadosamente o desenvolvimento filosófico de Florença e Veneza, voltaremos a encontrar paralelismos. A questão da filosofia ética e social também denominaram o pensamento florentino durante bastante tempo. Basta recordar os nomes de Salutati, Bruni, Alberti, Palmieri e Manetti. Ao referir essa semelhança com Atenas, não penso, evidentemente, em qualquer identidade de conteúdo nos respectivos pensamentos sociais e éticos. Pelo contrário, creio que tudo o que já foi dito sobre o desenvolvimento divergente das duas cidades bastará para não esperarmos qualquer identidade de conteúdo. As diferenças de substância não alteram, porém, o fato de ambas se terem virado para as questões éticas e sociais. Em Florença, além disso, a ontologia só surgiu num momento em que a crise da cidade já se iniciara, durante o governo de Lorenzo de Médici. Porém, não foi por acaso que os pensadores voltaram à filosofia platônica e à ontologia platônica, precisamente em Florença. Para Ficino e Pico, o sistema platônico constituía um tipo de tradição ideológica onde poderiam procurar uma resposta à pergunta ética e social: como deveremos atuar? Voltarei no outro ponto à análise do porquê de Ficino chamar o seu sistema, e mais tarde do que apenas formalmente, teologia platônica. Por agora, apenas importa verificar que uma de suas razões consistia em tratar conscientemente o problema de maneira ideológica. Aqui basta mencionar, para não produzir uma ideia unilateral da evolução da filosofia florentina, ao realçar apenas a linha principal de evolução, que o nível de desenvolvimento técnico atingido durante o Quattrocento tornou possível outro rumo. A aplicação da antiga noção de atividade natural partindo desta base foi este o rumo que Leonardo da Vinci tomou nos seus fragmentos. Mas ao referir que existia esta segunda possibilidade, devo repetir que de qualquer modo, ela não veio a constituir a linha principal de desenvolvimento em Florença. Do princípio ao fim, Leonardo manteve-se como um estranho na sua própria terra, como a história de sua vida demonstra. Se, por outro lado, considerarmos Veneza, ou melhor, o seu centro universal ideológico, Pádua, poderemos observar nela o inequívoco domínio do aristotelismo. As suas preocupações essenciais eram ontológicas e epistemológicas. O problema da ética e da existência social só surgiram no âmbito daquelas, de uma maneira fundamentalmente técnica, com uma objetividade acadêmica desprovida de patos ou paixão. As suas formas eram bastante mais conservadoras do que em Florença. O método escolástico da disputa prevalecia com os tomistas e os averroístas polemizando entre si. Mas por detrás do método escolástico da disputa, o conteúdo era inteiramente secular, não dirigido para problemas dogmáticos, mas no sentido de elucidar problemas ontológicos e epistemológicos reais. Esse secularismo podia ser completamente livre de compromissos. Sabe-se que Veneza foi a única cidade-estado italiana independente do papado, que a Inquisição não tinha aí poder e que o doge dispunha de uma certa autoridade eclesiástica. Assim, Veneza transformou-se na primeira pátria da investigação não ideológica da verdade. As circunstâncias de terem sido precisamente os napolitanos, como Telésio e Bruno, que viviam na praça forte do conteúdo escolástico e sem nenhuma via veneziana que lhes abrisse, que tiveram que fazer instalar as formas escolásticas na filosofia natural, não diminuem em nada o significado científico do aristotelismo veneziano, nem o fato de a nova filosofia natural, que já nem em estilo era escolástica, lhe dever bastante.
Também a ciência natural tinha uma dívida para com esse aristotelismo. Nicolau de Cusa, Purbach, Regiomontanus e Copérnico estudaram em Pádua, e mesmo Galileu foi tocado por essa tradição. Se bem que, dada a natureza da situação, fossem mais notados seus esforços no sentido de transcender nas suas polêmicas. Quando Giorgione pintou os seus três filósofos, descreveu os três tipos de filósofo que resumiam o desenvolvimento veneziano: o tomista, o averroísta e o filósofo natural. Nunca existiu em Veneza ou Pádua um pensador prático ou de filosofia ética ou social do tipo de Salutati ou Alberti. E para referir ainda um outro contraste, enquanto em Florença o problema da liberdade era o fundamental, na filosofia de Pádua era a noção de determinismo que se apresentava como dominante. Encerrarei esta comparação da evolução de Veneza e de Florença com uma distinção que não tem contrapartida na história de Jônia ou da Ática: o caráter especial das respectivas belas artes. Aqui gostaria de privilegiar dois fatores. O primeiro é a universalidade dos artistas florentinos. É conhecido o fato de, em Florença, praticamente todos os pintores serem simultaneamente arquitetos e escultores. Todos os escultores eram igualmente arquitetos, pelo menos, etc. Bastará recordar Giotto, Donatello, Ghiberti, Brunelleschi, Leonardo e Miguel Ângelo, para não mencionarmos figuras menores. Em Veneza, por outro lado, não existia um único pintor que fosse simultaneamente escultor ou arquiteto. O outro fator pode ser apreciado na circunstância de a pintura e a escultura florentinas estarem cheias de conflitos internos. Até certo ponto, o próprio tema descrito é dominado por conflitos, sendo constantes as colisões entre tendências individuais na pintura e na escultura. Em todos os períodos podemos observar o choque entre os programas artísticos opostos. Em cada 2 ou 3 décadas, encontramos inovações drásticas. Em Veneza, o tema tratado está desprovido de conflitos. Não é o drama que prevalece na arte, mas sim a qualidade pictórica. Seria impensável na Florença, do mesmo modo que Adão e Eva de Masaccio ou Judite de Holofernes de Donatello teriam êxito em Veneza. O desenvolvimento da pintura veneziana era também contínuo. Cada estilo de pintura nascia harmoniosamente do anterior, até, como vimos em Tintoretto, ocorrer subitamente uma grande ruptura. Esbocei brevemente a evolução contraditória da cultura e da história política. Encontraremos as razões disso no nível e no conteúdo do desenvolvimento burguês em Veneza e em Florença. Se perguntarmos qual dessas cidades era um estado mais puramente burguês desde o início, ou onde a burguesia era mais rica, é sem dúvida Veneza, que deve receber a palma. Desde o momento em que se deslocara para a Laguna, Veneza era uma polis genuinamente burguesa, na qual nunca foi necessário travar qualquer luta contra o feudalismo. O cidadão de Veneza depressa aprendeu a contar. Foi nela que primeiro se desenvolveram a contabilidade e as estatísticas. O governo mantinha o orçamento financeiro regular. A vida econômica estava racionalizada. A independência relativamente à igreja apenas constituía uma das razões de, nesse tempo, a religiosidade do senhor veneziano ser bastante convencional. As apaixonadas erupções e carências religiosas que caracterizaram Florença, consideremos o impacto de Savonarola, não se encontram em Veneza nessa época. Até o final, o tipo de capital que determinou a fisionomia especial de Veneza foi o capital mercantil. O comércio era a principal fonte do seu poderio e da sua riqueza. A indústria, por exemplo, a indústria de construção naval, bastante desenvolvida, encontrava-se subordinada aos objetivos do comércio. Marx sublinhou em vários locais o efeito conservador do capital comercial. Esta tendência conservadora surge igualmente no caso de Veneza. O domínio do capital comercial preservara a estabilidade da estrutura social. Esta só caiu depois de a Batalha de Lepanto ter atingido seriamente o poderio comercial de Veneza. Neste ponto, poderemos voltar por momentos à semelhança com a Jônia. O poderio e a estabilidade das cidades jônicas decorria igualmente do seu caráter de centros comerciais.
Era esta a base da sua força econômica. Deve acrescentar-se que, tal como qualquer outro estado baseado no comércio, exclusivamente soldados mercenários. Qualquer outro estado baseado no comércio, Veneza constituiu seu poder militar a partir de fora, fez a guerra utilizando exclusivamente soldados mercenários. O mercador não sabe lutar, nem deseja sabê-lo. Uma soldadesca popular recrutada no interior podia destruir o sistema de governo e, portanto, o recrutamento popular está fora de questão. Não estou, portanto, a levar a analogia demasiado longe ao referir a vulnerabilidade das cidades jônicas face ao exército persa, que as cidades bastante mais pobres de Atenas e Esparta conseguiram derrotar com base apenas nos seus recursos internos. Consideremos agora Florença. Para Max Weber, a grandeza de Florença decorria do fato de a sua cultura ser indígena, Binnenkultur. O caráter autóctone deste desenvolvimento dos recursos próprios era, no entanto, uma consequência do tipo de capital que surgiu em Florença. Tratava-se desde o início de um capital industrial. A partir do capital industrial, desenvolveu-se igualmente o capital financeiro. Nada disso indica, evidentemente, uma ausência de capital comercial, mas além dela estar a serviço do capital industrial. Florença, mas apenas o fato, nada disto indica, evidentemente, uma ausência do capital comercial, mas apenas o fato de a rede comercial, que abrangia toda a Europa e passava para além dela, estar ao serviço do capital industrial. Florença importava mercadorias semi-acabadas e matérias-primas e exportava produtos acabados. As duas maiores guildas, a Calimata e a Arte de Lana, controlavam a indústria têxtil, tal como, mais tarde, a Arte de Seta controlou a indústria de sedas e a câmbio, a atividade cambista. Podemos voltar aqui ao paralelismo com a Ática. O poderio de Atenas assentava também primordialmente no desenvolvimento interno da sua indústria e tecnologia. Só a exportação regular de produtos artesanais tornou possível a importação igualmente regular de cereais. Não devemos, como é óbvio, esquecer ainda aqui a diferença decisiva. Em Florença, os empreendedores capitalistas encontravam-se à frente das indústrias das guildas, preocupando-se com a produção global e, com o auxílio do seu capital financeiro em crescimento constante, aumentando gradualmente o seu controle sobre esta. Aqui reside a causa do caráter especial do desenvolvimento florentino, diferente do de Veneza. Com efeito, o capital industrial, ao contrário do capital mercantil, não é conservador, mas revolucionário. A constante revolucionarização da produção conduz a uma transformação constante das relações produtivas, destrói constantemente os limites que se encontram no caminho do seu desenvolvimento. Como vimos, a razão básica para o revés que o desenvolvimento florentino sofreu foi a sua incapacidade para quebrar os limites da estrutura de cidade-estado. O ponto de partida do desenvolvimento da polis florentina foi o derrube violento da dominação feudal. Este foi seguido por uma luta econômica multifacetada entre vários grupos de interesses, eclodindo de cada vez em qualquer tipo de crise violenta. A autoridade política interna constituiu uma imagem no espelho da luta econômica, e pelo poder dos estratos sociais e dos ramos da indústria. O render guarda entre esses estratos refletiu necessariamente a existência de relações diferentes de poder econômico. E, entre as consequências do seu desenvolvimento especificamente industrial, vale a pena mencionar o fato de em Florença se ter formado pela primeira vez um proletariado genuíno e de ter sido aí que, também pela primeira vez, surgiu na história a luta de classe do proletariado, que rebentou repentinamente na revolta dos Chompi. E, para voltar à distinção entre Florença e Atenas, o processo florentino de desenvolvimento foi muito mais prolongado do que em Atenas, onde a produção de mercadorias nunca foi colocada numa base capitalista e, no entanto, desintegrou a comunidade existente, no estádio em que Florença apenas constituiu o ponto de partida de um maior desenvolvimento. Esse rumo de desenvolvimento indígena obrigava a Florença a ter uma vida pública do tipo polis, dado que, objetivamente,
Os negócios privados se tinham fundido com os públicos, e tornou necessário e possível que a vida política do Estado se transformasse em algo mais do que o simples negociar privado daqueles que detinham posições de poder econômico e político. Apesar de a democracia ser apenas formal, nos momentos em que ainda existia, de os estratos médios e baixos se encontrarem ainda essencialmente excluídos das posições de poder, os movimentos desses estratos contribuíam, de qualquer modo, objetivamente, para a evolução das relações de poder, pelo que o interesse destes pela vida pública estava longe de constituir uma simples ilusão. Ao tomar o partido de certos movimentos, mesmo os estratos mais baixos podiam ganhar vantagens. Em Florença, o sistema de tributação, por exemplo, estava muito longe de ser estável. É por esta razão que os problemas de filosofia ética e social ocuparam o centro de interesse dos pensadores de Florença, que a pintura e a escultura florentinas foram tão dramáticas, tanto nos temas tratados como na rápida sucessão de estilos, e que o problema e a experiência subjetiva da liberdade passou a constituir o centro de atenção durante a Idade de Ouro de Florença, em vez do problema do determinismo. Os problemas da praxis predominam sobre as questões da ontologia da natureza, que, de certo ponto de vista, constituem um fim em si mesmos. Não possuem qualquer relevância imediata para a pergunta: como devemos atuar na vida e nas lutas da polis? O método escolástico de exame, além disso, como modo de pensar conservador, não se pode enraizar num estado em que cada passo destrói convenções, por muitas questões abstratas, reais, que se permita encarar. E aqui volto a um outro problema já levantado anteriormente. Perguntei já por que seria que os pintores florentinos eram igualmente escultores e arquitetos, enquanto em Veneza não encontramos um só caso desses. A resposta é agora simples: a razão deve ser procurada na universalidade da cultura industrial de Florença. Com a única exceção de Miguel Ângelo, os artistas florentinos vêm das fileiras dos artífices, entre os quais tinham adquiridos, quase como, quase como uma herança paterna, uma aptidão profissional versátil. A imaginação artística podia desenvolver-se a partir dessa aptidão. Durante muito tempo, o artista florentino foi considerado um artífice, como de resto acontecera com o artista ateniense, sendo a sua arte considerada técnica. Mas o pintor veneziano foi, a partir da época dos Bellinis, um artista, no sentido burguês moderno da palavra. A sua cultura não se desenvolvia a partir de uma técnica burguesa multifacetada, da exclusividade do seu meio homogêneo. E, consequentemente, o conteúdo da sua pintura também tratava menos da vida pública do que em Florença. Devemos perguntar-nos se durante essa comparação surgiu qualquer tipo de ordem hierárquica. A resposta, na minha opinião, considerando o curso do desenvolvimento na sua totalidade, é sim. Devo sublinhar que não considero a filosofia pado-veneziana menos válida do que a florentina. E se nas artes dou a Florença a minha preferência, excepto no que se refere a Giorgione, é possível que se trate simplesmente de uma questão de gosto. Mas, dado que o capital industrial constituía a base do desenvolvimento florentino, dado ser este o tipo de desenvolvimento indígena em que os fenômenos individuais podem de fato ser observados na sua forma pura e clássica, dado que foi aí que surgiram as primeiras formas da versatilidade burguesa, no sentido marxista da palavra, e dado que aí o desenvolvimento do indivíduo e da espécie, novamente no sentido marxista, se aproximaram mais. Não estou a proceder arbitrariamente a considerar Florença como a pátria clássica do primeiro período do desenvolvimento renascentista. Em parte por esta razão, em parte porque o desenvolvimento florentino foi cortado por uma rápida sucessão de lutas de classes, definindo e evocando cada período um novo estágio na evolução do ideal renascentista do homem, gostaria de dizer mais algumas palavras, ao particular sobre o rumo da história de Florença e as suas conjunturas principais. As raízes da indústria e do comércio têxtil de Florença remontam ao século XII. Primeiramente, desenvolveu-se a Guilda da Calimata, que realizava o trabalho de acabamento, e depois a da arte de lana, que assumiu o controle de toda a história têxtil em todos os seus processos. Esta atingiu seu desenvolvimento máximo no início do século XV. A família Médici proveio da arte de lana.
O triunfo dessa sobre a calimata é um exemplo da mudança de estruturas da tecnologia e da sociedade florentinas. A ascendência da lana pressupõe a divisão de trabalho no interior de um mesmo ramo de produção. A concentração do capital nas mãos de algumas famílias endinheiradas provocou a ruptura do sistema de simples produção de mercadorias baseada na pequena indústria artesanal, transformando as pequenas oficinas pertencentes à guilda de produtores independentes em trabalhadores externos, ao mesmo tempo que criavam oficinas maiores, empregando apenas formas primitivas de manufatura. Gostaria de referir aqui a opinião expressa na interessante obra de Yuslav Kurdna, Estado e Sociedade no Início do Renascimento Italiano, segundo a qual a cultura do Renascimento italiano se desenvolveu essencialmente com base na simples produção de mercadorias. Kudrna tem razão ao afirmar que durante o Renascimento ainda não existia uma reprodução capitalista e que a simples produção de mercadorias e a reprodução capitalista não estão separadas por uma espécie de terra de ninguém, mas antes do período de acumulação primitiva. Em Itália, escreveu Marx, abre aspas, onde a produção capitalista se desenvolveu mais cedo, a dissolução da servidão realizou-se também mais cedo do que em qualquer outro local. O servo foi emancipado desse país antes de ter adquirido qualquer direito sancionado ao solo. A sua emancipação transformou-o imediatamente num proletário livre, que, além disso, encontrava o patrão à sua espera nas cidades, na sua maior parte libertado sob a forma de legados dos tempos romanos. Quando a revolução do mercado mundial, aproximadamente no final do século XV, liquidou a supremacia comercial do norte da Itália, verificou-se um movimento no sentido inverso. Os trabalhadores das cidades foram conduzidos em massa para os campos e deram um impulso nunca antes visto, a piticultura, realizada sob a forma de horticultura. Karl Marx, Capital, Nova York, International Publishers, 1967, 1, página 716, nota. Em Florença, como vimos, a situação só diferia na medida em que não era o capital comercial que dominava, como acontecia nas cidades do norte da Itália, e o colapso da acumulação primitiva foi provocado por outras circunstâncias. A mais importante dessas era o fato de, apesar de o capital ser continuamente acumulado, por um lado, por outro, o influxo de trabalhadores livres terminou. Os limites de Florença como polis tornaram impossível continuar a expropriar o campesinato e a produzir assim mão de obra livre. No século XII e no início do século XIII, no entanto, os contornos do desenvolvimento da indústria têxtil eram ainda mais tradicionalmente medievos. A vida política na cidade, por outro lado, ainda apresentava as marcas da anarquia feudal. A rivalidade semi-histórica e semi-lendária das famílias Buondelmonte e Uberti determinou o rumo da sociedade. Enquanto as duas famílias patrícias se exterminavam mutuamente, as guildas, ganhando lentamente força, obtiveram autogoverno para a cidade. Em 1247 passou a existir uma constituição republicana e a introdução em 1252 de uma moeda unitária, o florim, simbolizou a vitória da classe média superior sobre a nobreza. A subsequente luta entre guelfos e gibelinos constituiu, primeiramente, um movimento da burguesia vitoriosa contra o que restava da nobreza. Em 1282, esta foi completamente excluída da governação da cidade. Mais tarde, as facções tornam-se mais confusas, em parte porque os guelfos, um partido da grande burguesia, se puseram ao lado do Estado papal e se opuseram a uma monarquia unitária, e, em parte, porque a mesma alta burguesia, tendo ganho a batalha, colocou a sua política cada vez mais a serviço da luta competitiva, capitalista, procurando impedir as guildas menores, o popolo minuto, de partilharem o poder e assim adquirirem uma posição mais vantajosa na luta econômica. Como resultado, os filhos burgueses par excellence de muitas antigas famílias guelfas tornaram o partido dos gibelinos, como aconteceu, por exemplo, com Dante. A vitória do popolo grasso sobre a nobreza, que ainda dominava nos campos em torno de Florença, facilitou o início da acumulação primitiva.
Os trabalhadores livres deslocaram-se dos campos para a cidade, e de uma certa quantidade de velhos artífices passaram a independentes. Maquiavel dá-nos um testemunho da moralidade da burguesia desta época em sua História de Florença. Os juramentos e as promessas perderam sua validade, sendo apenas mantidos enquanto forem úteis. São apenas adotados como meio de engano, sendo mais aplaudido e respeitado aquele cuja astúcia é mais eficaz e segura. Nessas condições, os homens maus são recebidos com aprovação devido à virtude, e os bons apenas são vistos como loucos. Os chefes e os cabecilhas das facções santificam seus baixos desígnios como palavras que são todas piedade e virtude. Têm constantemente o nome da liberdade nas suas bocas, embora as suas ações provem que são os seus maiores inimigos. A ideologia, nesta época, ainda não fora além das tradições medievais. Giovanni Villani, na sua Crônica de Florença, atribui todas as vitórias à providência divina. O primeiro grande exemplo de arquitetura revela igualmente um gosto tradicional, o Palácio da Senhoria, segundo o modelo da fortaleza feudal, e as duas grandes igrejas iniciadas em 1234 e 1246, respectivamente, Santa Maria Novella e Santa Croce, uma para os dominicanos e outra para os franciscanos. Não podemos entrar aqui na análise do problema da avaliação de quanto existe de caráter renascentista no gótico florentino. Entre o final do século XIII e meados do século XIV, a luta da média e pequena burguesias por uma partilha do poder continuou. No decurso desta luta, ambas as facções desenvolveram uma fisionomia cultural particular. Deve-se sublinhar que também os trabalhadores tomaram parte nos movimentos da média e pequena burguesia. A ideologia da média burguesia era mais religiosa do que a da alta bourgeoisie e, simultaneamente, mais popular. Foram eles que primeiro cultivaram a língua vernácula e criaram, com Dante, Boccaccio e Petrarca, a primeira cultura literária genuinamente italiana. A diferença característica entre o pensamento moderno, entre o pensamento monárquico de Dante e a visão republicana militante de Boccaccio não era teórica, decorrendo antes da mudança dos tempos. Não existia qualquer contradição no fato de Boccaccio criticar Petrarca simultaneamente por deixar Dante na sombra e aceitar o apoio das cortes principescas quando, em um dado momento, ambos tinham sido entusiásticos quanto a cola de Rienzo. A ulterior e apaixonada devoção de Boccaccio, na sua exposição da Divina Comédia, às pessoas na igreja em italiano, apenas sublinham o fato de todos eles estarem muito ligados à vida da sua sociedade. Como Antal mostrou de maneira bastante convincente, o processo de secularização iniciou-se primariamente com o popolo grasso. Não é de admirar, foram esses os primeiros a sentir e ver que eram eles próprios que conduziam os seus destinos, e foi entre eles o primeiro que primeiro se desvaneceu a necessidade de religião. Ao mesmo tempo, procuravam uma ideologia em conformidade com seus objetivos práticos. Esse tipo de semi-heresia, que, com o averroísmo, estava na moda nos círculos gibelinos, como nos grupos em torno de Dante e Guido Cavalcanti, não correspondia às suas necessidades. A secularização apareceu nas suas primeiras formas nas belas artes. Em 1294, começou-se a construir a catedral chamada Santa Maria del Fiore. Trazia, portanto, o nome da cidade, tal como o Partenon teve em tempos o nome de Atenas. E foi assim chamada para simbolizar a unidade e a grandeza da cidade. A combinação de uma grande nave com as pequenas capelas dos ricos exprimia objetivamente a nova cultura social. Os mosaicos foram substituídos por frescos. Os temas tornaram-se mais ricos, se bem que durante algum tempo tinham sido mantidos os limites temáticos do Novo Testamento.
Com Giotto, inicia-se a interpretação individual dos acontecimentos. Basta nos pensar na lenda da Santa Ana na Capela Arena. Pela primeira vez, desde a antiguidade, as figuras apoiavam-se firmemente na terra, em posições naturais, no momento em que eram representadas, escreveu Dvorak, sobre essa sequência de frescos. Antal tem, sem dúvida, razão quando vê refletidas na arte de Giotto a visão e a concepção em minha concepção do mundo de um popolo grasso, secularizando-se progressivamente ao ligar o conteúdo da arte de Giotto na sua totalidade às aspirações desse extrato. Tem igualmente razão ao atribuir o relativo retorno ao gótico entre Giotto e Masaccio ao fato de, nessa época, o popolo minuto, ainda conservadoramente religioso, ter vindo à boca de cena e deixado a marca do seu gosto nas formas artísticas dominantes, mas devo protestar contra sua maneira de procurar ligações abertamente diretas entre os interesses de certos estratos e a composição de algumas das imagens mais góticas, dado que uma tal influência só podia fazer-se sentir por intermédio de um gosto relativamente uniforme, em particular no âmbito limitado da polis. Claro que não há dúvidas de que, quando Masaccio, no final desse período, retomou a tradição deixada por Giotto, deu assim expressão a um gosto burguês uniforme que transcendia os interesses e contendas dos estratos sociais particulares. Quando Dvorak afirma que os heróis de Masaccio exprimem a dignidade humana e a liberdade da vontade, e que nas suas obras o grupo é constituído por figuras individuais completamente independentes, vê naquele a personificação e o retratador de fatos ideais de vida que nessa época já se tinham tornado prevalecentes e, através da sua difusão cada vez mais ampla, tinham deixado uma marca na cultura geral. Daí em diante, como sabemos, a partir das vidas de Vasari, todos os artistas importantes passaram a fazer uma peregrinação à Capela Brancati para aprenderem a pintar, qualquer que fosse o respectivo estrato social de origem, como Miguel Ângelo e Leonardo. O desenvolvimento de Florença, particularmente nesse primeiro período, quase convida a generalizações sociológicas simplistas. Posso voltar novamente ao ponto de vista de Kundera, já anteriormente criticado. Enquanto Antal, cujos méritos não poderei sublinhar bastante, liga toda a evolução das belas artes durante o Renascimento apenas aos interesses e gostos do popolo grasso, Kundera assegura-nos que, ideologicamente, o popolo grasso realizou sempre um compromisso renascentista como uma cultura burguesa, pois as verdadeiras aspirações progressivas surgiram nas fileiras da pequena burguesia. Mas nenhum destes pontos de vista permite uma explicação satisfatória. De modo nenhum negarei, como é óbvio, que, por entre o conflito dos estratos sociais, os interesses específicos de cada um deles fossem retratados tanto na ideologia como na arte. Direi, porém, que o início da acumulação primitiva em Florença, já no final do Duecento, e mais particularmente durante o Trecento, constituía um processo integral que arrastou toda a cidade para fora do âmbito das tradições medievais em todas as áreas, desde a maneira de viver até a ideologia, desde a religião até a arte. Foram diferentes os problemas dessa transformação contínua, que encontraram expressão nos representantes dos estratos individuais, mas a todos os níveis encontramos pessoas tentando enfrentar a nova problemática oferecida pelo Renascimento. Assim, a cultura renascentista não pode ser ligada a estratos burgueses individuais. Deve sublinhar-se, evidentemente, como discutirei mais tarde, que o Renascimento italiano, particularmente o florentino, criou uma cultura especificamente aristocrática. Os sottoposti, os numerosos trabalhadores e pequenos burgueses não tiveram nem viriam a ter uma cultura independente, e o campesinato negligenciável deste ponto de vista não contribuiu para a criação cultural, nem sequer são tratados nos produtos dessa cultura. Mas, em última análise, esta era ainda uma cultura pública, na medida em que cada extrato da sociedade encontrou mais ou menos expressos nela os seus sentimentos e gostos. Aqueles que não produziam cultura ainda podiam fruí-la.
A fim de compreender esta situação especial, devemos citar dois exemplos contrastantes. A arte dos Países Baixos, que devido à proximidade entre a burguesia e os campesinato, era sempre mais plebeia e popular em termos de temas e visão genérica, e a arte veneziana, que não, que não só não foi uma arte popular até Tintoretto, como nem sequer foi uma arte pública. Voltemos ao final do Duecento, a vitória do popolo grasso e aos inícios da secularização. O primeiro elemento da ideologia religiosa que se tornava necessário derrubar era o ideal da pobreza. Giotto escreveu um hino contra a pobreza, assegurando que esta era a fonte de todos os males. A pobreza não desejada conduz ao crime, enquanto a pobreza conscientemente desejada conduz à hipocrisia. O caso de Boccaccio, originário da classe média, mostra que também aqui estamos apenas a tratar da ideologia de um único extrato. A procura de dinheiro pelos protagonistas é tratado no Decameron, em muitos casos em tons positivos. Em 1323, a facção dos Guelfos conseguiu obter uma bula papal, segundo a qual aqueles que declaravam que Cristo e os apóstolos nunca tinham possuído bens eram considerados heréticos. No século anterior, Tomás de Aquino defendera que não ter bens era um ideal. A luta da média e pequena burguesia contra a alta bourgeoisie por uma partilha no poder é um reflexo da sua luta econômica, colocou igualmente em movimento o sotoposto. E os guelfos negros procuraram muitas vezes refúgio na aliança da nobreza gibelina expulsa. Entretanto, esta nobreza tinha-se também aburguesado parcialmente, com grandes famílias nobres adotando nomes burgueses, por exemplo. No entanto, o avanço da média burguesia era irresistível, e tanto mais quanto esses novos poderes econômicos, as guildas da lana e da seta desempenhavam um papel de liderança nas respectivas fileiras, a base da democracia aumentou, tal como acontecera em determinada época em Atenas. Estes pontos atingiram o seu ponto alto e, simultaneamente, o seu ponto de viragem em 1378, com a revolta dos Ciompi, na qual tomaram parte 9.000 trabalhadores têxteis. Então, porém, eles formaram uma guilda independente, alcançaram uma parcela do poder. Para uma caracterização da ideologia da rebelião e a fim de determinar até onde as exigências específicas dos trabalhadores estavam entrelaçadas com uma ideologia aparentemente inerentemente burguesa, permitam-me citar Maquiavel, que faz o seguinte discurso, de certo relativamente verdadeiro na época, um dos chefes da revolta. Não se deixe impressionar pela antiguidade de sangue de que se servem para exaltarem a sua superioridade relativamente a nós. Pois, dado que todos os homens tiveram uma mesma origem comum, todos são igualmente antigos, e a natureza fez-nos todos de uma mesma maneira. Se nos despirmos todos, verificaremos ser todos semelhantes. Não devemos preocupar-nos com a consciência, pois quando nos acontece, os homens são obrigados a temer a fome, a prisão ou a morte. O medo do inferno não pode nem deve ter qualquer influência sobre eles. Todos os que atingem um grande poder e riqueza utilizam a força ou a fraude, e aquilo que obtiveram por estratagema ou violência procuram santificar sob o falso título de ganhos honestos. Os servidores honestos são sempre servidores, e os homens honestos são sempre pobres. A atenção aos problemas dos pobres durou pouco tempo, entre 1378 e 1381. A partir desta última data, o governo encontrou-se novamente nas mãos dos cidadãos virtuosos, sendo as exigências da média burguesia relativamente satisfeitas. Foi então que se iniciou a época do ouro da democracia formal, e com ela um ressurgimento irresistível da cultura renascentista. Nas belas artes, as criações de Brunelleschi, Ghiberti, Donatello e Masaccio marcam a nova era. Se a catedral era um símbolo dos primeiros progressos, encarregou Brunelleschi. Não, peraí. Se a catedral era um símbolo dos primeiros progressos, o símbolo da nova época era sua cúpula, de cuja construção a arte de lana encarregou Brunelleschi. Quando, em 1425, o arquiteto foi eleito para a senhoria,
a arte recebeu os seus direitos de cidadania, transformando-se numa forma de mérito e valor. Verificou-se uma alteração na relação entre o cidadão que encomendava a obra e o artista, que recebia a encomenda. A burguesia constatou, consciente ou inconscientemente, que se necessitava de objetivar a sua visão e a sua experiência, era obrigada a dar uma certa liberdade de movimentos ao artista e a reconhecê-lo como um indivíduo de nível igual ao seu. Esta mesma consciência e o seu reconhecimento pela outra parte, o artista encontrou novamente a sua expressão um século mais tarde, quando o filho do artífice, Benvenuto Cellini, responde livremente a Leão X e a Clemente VII. Poderemos observar de passagem que este período foi muitas vezes designado pela época do ouro das obras encomendadas e, no entanto, de modo nenhum era o hábito de encomendar obras de arte que dominava as relações entre burguesia e o artista nessa época, mas sim a incumbência dessas obras num sentido social mais vasto. Aqueles que incumbiam o artista da realização de uma obra de arte apenas definiam, em termos muito gerais, o que devia ser feito. O conteúdo concreto dependia inteiramente da própria imaginação do artista. Quando isso não era assim, tornavam-se inevitáveis os conflitos, como, por exemplo, na construção da cúpula da catedral. A temática artística expandiu-se notavelmente neste período, bastante para além dos limites do Novo Testamento. Surgiram temas do Antigo Testamento, juntamente com temas da Antiguidade, formas novas como o retrato e as descrições da natureza. O retorno à antiguidade e a descoberta do nu são igualmente um produto desta época. Verificou-se também um ponto de viragem no tipo das questões postas pela filosofia ética e social. Petrarca e Salutati ainda professavam formalmente a sua crença na providência, mas Bruni já não o fazia, nem sequer formalmente. Foi Bruni quem fez reviver o antigo ideal de sábio, juntando a exigência de utilidade prática e patriotismo. A teoria desta época é cristalizada nas obras de Alberti. Na sua versatilidade, podemos encontrar resumido tudo aquilo que a Florença da Idade de Ouro realizou no pensamento econômico, na teoria da arte, no conhecimento técnico e na filosofia social e ética. A sua superioridade é realçada pelo fato de estar livre de todas as tendências apologéticas características de Bruni. Alberti não era um celebrador patriótico do presente de Florença, mas um observador acutilante das contradições da época, em particular desses conflitos sociais e econômicos que não tardariam a explodir. Neste caso, porém, a universalidade era alimentada por um talento sensível tanto à ética como ao estudo do mundo. Dissemos que a idade do ouro da democracia formal se iniciou em Florença em 1381, mas foi também então que começou a ser destruída, se bem que lentamente. Durante os anos de democracia formal, as relações de poder deslocaram-se. Os Médici venceram as antigas famílias burguesas e a sua preponderância econômica cresceu rapidamente. Também aqui a fonte do poder econômico era ainda a indústria têxtil, mas o capital financeiro transformava-se cada vez mais no fator central e, mais ainda, era usado para financiar a indústria de outras cidades e países. A fortuna dos Médici passou a ser cada vez menos, na expressão de Weber, o fruto de uma Binnenkultur, transformando-se cada vez mais no produto de uma Außenkultur. Foi sem dúvida a orientação externa dos Médici que tornou possível seu rápido crescimento. Mas por que razão deveria esta orientação externa constituir uma fonte de maior riqueza? Referi-me já à revolta dos Ciompi e ao fato de a burguesia ser obrigada a ceder, mesmo que apenas por alguns anos, assim como a fazer mais tarde certas concessões econômicas aos trabalhadores. Simultaneamente, a burguesia, temendo os trabalhadores, liquidou o exército florentino como força militar popular, o que fora até então, daí em diante, a burguesia florentina fez a guerra com condottieri e soldados mercenários, tal como faziam Veneza e os déspotas do norte da Itália. Uma consequência desta alteração foi a entrave da expansão de Florença e, finalmente, a sua restrição à cidade-mãe.
A guerra deixou então de constituir uma causa nacional e popular. A verdade disso não é só mostrada pela análise fria e acadêmica de Maquiavel, como pode ser lida nas obras de arte que nos foram deixadas. As duas estátuas de Davi por Donatello e Verrocchio, apesar de muito diferentes entre si, são ainda símbolos heróicos e idealizados da soldadesca popular da cidade. As suas estátuas de condottieri tratam ainda heróis reais, de vontade forte, verdadeiros chefes, independentemente de se esses condottieri foram de fato heróis. Mas voltemos agora aos esboços que Leonardo e Miguel Ângelo prepararam uma ordem da senhoria para uma pintura da Batalha de Anghiari, uma batalha em 1440, na qual, a propósito, não foi morto um único soldado. Os esboços de Leonardo mostram faces distorcidas pelo ódio, já não se vê qualquer vestígio dos heróis. Miguel Ângelo transforma ainda mais claramente toda a sua representação da batalha numa espécie de cena grotesca, mostrando soldados a tomar banho que saem confusamente da água e se agarram às roupas ao ouvirem o sinal da batalha. Mas voltemos novamente aos Chomp. Por que razão era necessário fazer concessões aos trabalhadores? Por que se temia colocar as armas nas suas mãos? A principal razão consistia em, nesse momento, existir uma falta de trabalhadores em Florença. Vimos que a força atuante por detrás do desenvolvimento econômico e da cultura de Florença era a primeira onda de acumulação primitiva. A riqueza continuava a acumular-se, por um lado, mas, por outro, a oferta de trabalho livre não continuava a acumular-se. Os esforços de Florença, no sentido de ganhar território agrícola através da guerra, redundaram em nada. Não existiam reservas de força de trabalho. Florença não pôde continuar a privar os camponeses das suas terras e meios de produção. A acumulação primitiva não podia prosseguir, por isso parou. E por esta razão, devido aos limites da polis, o processo de reprodução capitalista não podia iniciar-se, começando, portanto, em vez da reprodução capitalista, um processo de refeudalização. Lourenço o Magnífico já não podia continuar a investir as receitas dos Médici na indústria. Em parte, ainda continuou a realizar as operações financeiras do seu avô Cosimo, mas, além disso, voltou-se para a aquisição de propriedades fundiárias. Uma parte cada vez maior da propriedade da família transformou-se num excedente. O modo de vida ascético dos fundadores da família e o cenário modesto da existência burguesa transformaram-se numa ostentação de riqueza, de luxo e de pompa, num estilo de vida principesco. Durante algum tempo, isso ainda constituiu uma base material da cultura. Os Médici eram patronos individuais e da compra de posições internacionais, até o nível do papado. Mas, dada a sua natureza, nesse estado de coisas, depressa começou a vacilar. Daí o rápido declínio econômico, político e cultural de que se seguiu a Idade de Ouro dos Médici. Esta aparente era de ascensão, assim considerada devido ao brilhantismo político de que a rodeava, mas na realidade constituindo uma era de decadência, contendo em si as sementes da refeudalização, data formalmente de 1343. Foi nesse ano que Cosimo de Médici foi chamado do exílio. Cosimo ganhou, para o seu lado, as partes mais pobres da população na luta contra a média burguesia. Gramsci mostrou que a popularidade dos Médici assentava no seu sistema tributário progressivo, que eles próprios também pagavam a si mesmos. Quando Lorenzo o Magnífico conseguiu excluir todo o popolo grasso da liderança e, em 1478, depois da Guerra da Conspiração Pazzi, exilou os seus cabecilhas de Florença, a democracia formal terminou com o consentimento do povo. O que se manteve foi o domínio de um príncipe sob a aparência da manutenção da república. A quebra do desenvolvimento só se tornou aparente lentamente. A, a época de Cosimo de Médici era ainda uma época de florescimento cultural. Foi então que a linguagem e o espírito da antiga Grécia se enraizaram em Florença. Cosimo de Médici, que ainda não frequentara a escola, era inculto, mas bastante inteligente,
ganhou o interesse pela filosofia e apoiou o trabalho de Marcílio Fitino. Porém, as nuvens que se acumulavam já transpareciam de evolução imanente da obra de Fitino. Foi o primeiro filósofo a construir um sistema em Florença e também aquele que, como já se disse, desenvolveu a sua ontologia a partir da pergunta: como deveremos atuar? Mas, com a passagem do tempo, as características ideológicas da sua obra tornaram-se cada vez mais proeminentes, começando por renovar o ideal pagão de beleza. Terminou tentando satisfazer as necessidades de um sentimento religioso renascente. Em última análise, Ficino ainda procurou, dentro dos limites da polis, a resposta para a cultura, como deveremos atuar. No seu aluno Pico, no entanto, o ideal da polis já se perdera. Pico era um homem de moralidade, cuja consciência subjetiva contrastava com as exigências da vida pública. Se até 1381, aqui as datas são aproximadas, como é óbvio, a riqueza e a glória eram elogiadas, enquanto em 1381 e 1434 se explorava a relação adequada entre o bem comum e as possibilidades de ação do indivíduo, podemos dizer que durante a Era dos Médici foram as exigências de ascetismo, de afastamento da riqueza e da vida pública que cada vez mais fizeram ouvir a sua voz, mesmo nos círculos cultos. A figura de Jesus de Nazaré foi restaurada como ideal, pois se o evangelho está certo, o se é característico, se é difícil a um homem rico entrar no reino de Deus, então por que procuramos a avidez acumular riquezas? E se é certo que não devemos procurar o tipo de glória que os homens concebem, mas sim aquele que nos vem de Deus, porque havemos de preocupar-nos com os juízos dos homens. Escreveu Pico numa das suas cartas ao sobrinho. Esta admoestação já é testemunha de uma renovação das necessidades religiosas, necessidades que nunca morreram, mas que no primeiro período tinham recuado para o segundo plano. Durante este tempo, a religião transformou-se essencialmente num programa de observância pública e num depósito de mitos a que todos podiam recorrer. As renovadas necessidades religiosas tornaram-se aparentes no regime de Savonarola. Deve-se sublinhar que este acontecimento não constituiu uma questão de fanatismo da população ignorante, nem mesmo nem um movimento dos devotos do culto da Virgem, nem sequer um caso de histeria supersticiosa das massas. Virtualmente, toda a elite cultural de Florença simpatizava com Savonarola, tanto o ateu Maquiavel quanto Miguel Ângelo, Botticelli e Leonardo. Daí em diante, pouco há a Daí em diante, pouco há a dizer sobre a história de Florença. O seu destino estava selado. Os últimos dos seus grandes filhos delinearam as suas ideias, os seus princípios básicos e os problemas que enfrentaram, como Miguel Ângelo, Leonardo e Maquiavel, morreram no exílio, por vezes escolhidos por eles próprios e por outras forçado. Não foi, portanto, Florença e nem a Espanha que se transformou na pátria clássica da acumulação primitiva e no ponto de partida de um novo desenvolvimento, um novo tipo de desenvolvimento, mas sim a Inglaterra e a França. A evolução da Inglaterra e da França durante o Renascimento, contrariamente à da Itália, está no aparecimento de um Estado colonial unificado, um Estado nacional unificado. Em Inglaterra, onde o desenvolvimento foi essencialmente contínuo durante o reinado da dinastia Tudor, a cultura pela primeira vez centrou-se na capital, onde, além disso, e este é o aspecto decisivo, se encontram tanto uma cultura relativamente aristocrática quanto uma cultura decididamente burguesa. Basta nos pensar no Círculo de Londres. Prevaleceram igualmente tendências semelhantes em França durante o reinado de Francisco I. É só aqui que as guerras religiosas impediram que essas tendências prosseguissem até a subida ao trono de Henrique IV. O caráter nacional da cultura renascentista, no entanto, era, repito, análogo em ambos os países. O progresso de acumulação primitiva em Inglaterra é bem conhecido através da análise feita em O Capital. Seria supérfluo repeti-lo aqui. Do nosso ponto de vista, o aspecto mais importante é que, na Inglaterra, esse processo, se bem que se tenha realizado em diversas fases que abalaram e transformaram toda a sociedade, foi de qualquer modo um processo rápido, repentino e principalmente contínuo. Essa transformação profundamente bourgeoise, apesar de seus apoiantes serem principalmente serem a nova nobreza,
tornou a Inglaterra excepcionalmente receptiva às ideias que tinham se desenvolvido em Florença e nos outros pequenos estados italianos. A marcante experiência da possibilidade de o homem criar o seu próprio destino e a sua própria sociedade e a ideia da instabilidade da sorte em particular tornaram o pensamento e a visão da vida do Quattrocento florentino atraentes. A escolha de uma religião própria, uma exigência que ganhava cada vez mais popularidade na Inglaterra, constituiu outro elo de ligação ao Quattrocento. Estes ideais vindo de Itália não constituíram de modo algum um privilégio de círculo humanista, ao contrário do que aconteceu na Alemanha. Foram interligados a necessidades populares, a desejos populares e a vida popular, considerando a média e a pequena burguesia como suportes à cultura popular. Basta pensar nas alegres comadres de Windsor, de Shakespeare, ou no Shoemaker's Holiday, de Dekker, para compreender este caráter popular na burguesia renascentista. Essa transformação nacional unitária e simultaneamente burguesa popular, podemos já observar a expressão de algo que só o futuro viria a confirmar, que o desenvolvimento inglês não vacilaria. O abandono de todos os laços tradicionais, algo que não era característico nem das cidades-estados italianas, nem do Império Espanhol, adquiriu corpo e forma naquilo que era específico da cultura inglesa renascentista, o seu caráter dramático. Das várias formas italianas de desenvolvimento, a florentina foi a mais dramática, mas constituiu uma continuação das formas tradicionais a tal ponto que o sentido de drama podia encontrar uma expressão adequada na pintura. Em Inglaterra, no entanto, o drama transformou-se no gênero dominante no Renascimento. Nele podemos observar, numa forma condensada, a desintegração do velho mundo e o nascimento do novo. O seu caráter dramático e a sua abertura em relação ao futuro explicam o fato de a cultura inglesa ser aquela que, entre todas as renascentistas, melhor compreendeu a partida, praticamente no momento do seu renascimento, as contradições do capitalismo. Se desejarmos falar do papel destrutivo do dinheiro, devemos citar Shakespeare e Ben Jonson. Se quisermos falar da pauperização, teremos de citar Thomas More. Não ouvimos em Péricles a observação, tantas vezes citadas mais tarde, que o peixe grande devora os mais pequenos? O que torna o sentido de drama tão universal é o fato de essas contradições serem pensadas até o fim por aqueles que apenas refletiram numa das suas facetas, por aqueles que não falaram diretamente nelas e que por dramático e até por aqueles cujo gênero nem sequer era o drama. O novo órgão de Bacon é tão dramático quanto os discursos de More. Pode-se dizer do renascentismo francês que até certo ponto previu também o fato de neste país desenvolver-se e vir a ser aberto, o desenvolvimento vir a ser aberto, mas também de uma maneira inteiramente diferente da inglesa. O rumo dos acontecimentos em França não era menos tempestuoso do que em Inglaterra. A turbulência da história inglesa não decorreu, porém, diretamente da força destruidora do processo de acumulação primitiva, apesar de, como é evidente, isso se realizar também aqui, mas das vicissitudes dos acontecimentos políticos, não sendo menos importantes destes as guerras religiosas. Aqui o velho mundo não morreu de forma espetacular, de tal modo que o novo nascesse com toda a sua beleza e sordidez. Em vez disso, lentas mudanças estruturais produziram, de maneira sangrenta, as formas políticas apropriadas. Esta peculiaridade transformou a reflexão no gênero dominante do Renascimento francês. O romance de Rabelais, com toda a sua variedade grosseira, é ainda o roman à thèse, de uma maneira que as obras de Boccaccio e Cervantes não são, enquanto Montaigne reina sem rival em solo francês no gênero da reflexão. O racionalismo e o cepticismo fornecem o conteúdo. Só a razão e a atitude cética podiam apreciar o caráter dúbio das exigências absolutas dos vários grupos políticos em oposição mútua, sobre o fundo de caos e fanatismo das guerras religiosas. Só a razão e o ceticismo eram capazes de assimilar a herança do Renascimento. Não existe qualquer linha que leve de Ficino a Vico, ou de Maquiavel a Vico, mas existe uma linha conduzida de More a Bacon, a Hobbes, e Bacon a Hobbes e Mandeville, e uma linha direta de Montaigne e Charron a Descartes e Pascal.